Olá, alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Sejam bem-vindos à terceira aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-lo nesta aula que tem como objeto de conhecimento. Aula 3, objeto de conhecimento, elementos da linguagem. Detalhamento, os elementos da linguagem visual nas obras de arte das matrizes estéticas indígenas, africana e europeia. Ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço e movimento. E vamos dar início à nossa aula. Então, hoje nós vamos falar sobre elementos da linguagem visual. Então, vocês, quando vão fazer uma obra de arte, ou um desenho, ou uma pintura, ou uma escultura, antes o que vocês precisam? Vocês precisam do material. O que vocês vão fazer? Ah, eu vou fazer um desenho. Então, qual o suporte que vocês vão fazer esse desenho? Vocês vão fazer num papel? Num caderno? Não, eu vou fazer uma pintura. Então, qual o suporte dessa pintura? Seria o quê? Uma tela, não é isso? Então, não, eu quero fazer um grafite numa parede, vou pintar um mural. Ah, então, o meu suporte vai ser o quê? A parede. Aí, aqui no meu lado, vocês estão vendo aí alguns suportes, certo? De pintura. Aqui, olha só, é um grafite. O que é o grafite? Onde é que ele é pintado? É na parede, no muro das cidades, no prédio. Aqui o desenho, qual é o suporte dele? Um papel. Então, que tipo de papel que você vai pintar? Vai ser uma folha de caderno? Vai ser um papel, um caderno de desenho? Um papel com uma gramatura maior, mais grosso? Então, para cada suporte tem um material específico, uma tinta específica para isso. Então, a estabilidade da pintura, ela começa pela superfície sobre a qual a obra é criada. Então, aqui nós temos várias superfícies, como vocês já viram. Também tem a técnica do afresco, né? Qual que é a técnica do afresco? É quando o artista pinta uma parede em cima de do cimento fresco ou de uma argamassa. Então, ele precisa pintar rapidamente ali. Então, ele precisa de uma tinta específica para essa técnica, ou seja, por esse suporte à parede. Então, se você, por acaso, vai desenhar, então você vai pegar um papel, né? Qual o material, qual a tinta? Você pode pegar um lápis de cor, pode ser um carvão, pode ser giz de cera, pode ser caneta esferográfica, tinta guache ou tinta acrílica. Isso se o papel for mais grosso, porque se for papel de caderno, ele vai manchar todo. Ou mesmo a tinta a óleo, certo? Mas você vai ter que verificar qual o papel. Então, dependendo da textura, ou seja, se ele é mais resistente, aí você pode usar um tipo de tinta específica. Então, se você for usar tela, aqui você está vendo a tela. Então, a tela ela é um suporte, certo? Que é feita de tecido e que ela tem um suporte de madeira. Então, para que você possa pintar, você vai precisar que tipo de pintura? Então, são tintas específicas, que são tinta a óleo, não é isso? Então, você vai pegar tinta a óleo, pode ser também tinta para tecido, que é tinta acrílica. Então, você vai escolher esse material que vai pintar o quê? Na tela. Então, depois disso, você pode escolher também um outro suporte. Se for a madeira também, você vai precisar do quê? De uma tinta específica para a madeira. E se por acaso você escolher a parede, por exemplo, fazer um grafite, você vai precisar de tinta spray, não é isso? Então, para cada suporte, uma técnica e uma tinta diferente. Então, a madeira ela é utilizada há vários anos, há vários séculos. Além de sua própria estabilidade, as madeiras oferecem uma vantagem singular pela sua rigidez, constituindo suporte que minimiza os efeitos de qualquer choque da flexibilidade da película de tinta.
tem uma curiosidade. Vocês sabem onde o quadro mais famoso do mundo aqui, da Mona Lisa, foi pintado? Ele foi pintado em madeira, ele não foi pintado em tela não, como está aqui no... Então, esse quadro, ele foi pintado na madeira, tá? Então, depois de falar sobre o suporte e alguns materiais, nós vamos falar sobre a linguagem visual. Então, a linguagem visual é simplesmente um fenômeno que conduz alguém a um sentimento, sensação ou ideia no momento em que visualiza uma imagem, como já foi falado para vocês. Então, cada quadro, cada obra de arte, ele tem um significado. O artista está sempre ali passando as suas emoções através daquela pintura. Então, o espectador ali, ao observar, né, através do visual, ele tem uma experiência estética. Então, existem vários estilos de pintura, como nós já falamos. Então, existem também os elementos da linguagem de uma pintura, que costumam incluir o ponto, a linha, a forma, a cor, movimento, textura, espaço e proporção. Então, para que um artista ele possa fazer sua arte, ele precisa desses elementos da linguagem. Então, o que são esses elementos de linguagem? Todas as imagens são criadas com base em combinações de elementos de linguagem. Os elementos da linguagem das artes visuais são basicamente, como já falei, o ponto, a linha, a forma, a cor, o tom, a escala, o espaço e movimento. Então, a composição artística, ela se baseia na organização desses elementos em uma obra. O objetivo de uma composição artística é fazer com que o espectador veja a obra de forma ordenada e agradável. No entanto, mesmo no caos, as obras de grandes pintores são composições muito elaboradas. Como assim, professora? Mesmo no caos? Existe a pintura abstrata, em que o artista ele pinta apenas cores, formas. Você não consegue visualizar ali um objeto, uma pessoa, uma paisagem. Ali só são formas e cores. Mas isso o artista ele não faz aleatoriamente. Ele tem um estudo ali das cores, o que ele quer transmitir para o espectador. Se ele quer transmitir tristeza, se ele quer transmitir alegria. Então, através das cores em harmonia, ele dá esse efeito visual para o espectador. Então, muitas vezes, não damos a devida importância a esses recursos, até percebermos o quanto são indispensáveis para que a obra produza e tenha um significado estético. Então, o artista ele não pinta de qualquer forma. Ele estuda, ele tem um estudo das cores, das formas, até para ele pintar um desenho simples, uma pintura. Então, qualquer produção artística, eles têm um estudo profundo dessa harmonia desses elementos. Então, obras de arte das matrizes estética europeia. A pintura europeia, ela constitui a base da tradição ocidental da pintura, uma das formas de arte mais consistentemente prestigiada e populares desde a antiguidade. Bem, esse acervo, ele sobrevive, ele é muito vasto e extremamente diversificado, resultado de diferentes fatores estéticos, culturais, sociais e econômicos próprios de cada região e de cada fase cronológica. Vamos exemplificar os elementos visuais das obras de arte das matrizes europeias. Então, vamos falar do primeiro elemento das linguagens visual, que é o ponto. O ponto é o elemento mais simples da linguagem visual. Os pontos na composição artística não têm dimensão definidas, pois se apresentam de diferentes formas. Como assim não tem dimensão? Então, pode ser só um pingo, certo? Quando você vai fazer um desenho, você encosta o lápis no papel, então vai ter aquele pinguinho.
Ou então, se você pegar uma tinta, você pegar um pincel grosso, por exemplo, se você pingar ali, ou na tela, ou no papel, então o ponto vai ser maior. Então, é por isso que ele não tem dimensão. Existe uma técnica de pintura chamada pontilhismo, em que o artista ele utiliza apenas pontos. Então, vou mostrar para vocês. Aqui nós temos uma composição artística produzida apenas com pontos. Então, como vocês podem ver a imagem, o artista ele utilizou várias cores apenas com pontos coloridos até formar essa imagem aqui. Então, essa obra é de Jorge Seurat, que ela foi pintada em 1889. E também temos uma outra obra do mesmo artista aqui, chamada Tarde de Domingo da Ilha de Grande Jatte. O período, né, que foi pintada foi 1884 a 1886. Aqui o artista retrata a vida parisiense aqui. Então, se você observar atentamente, você vai ver que o artista também pintou através dessa técnica. Então, ele pegou vários pontos coloridos e produziu essa obra de arte. Então, o pontilhismo é uma técnica de pintura derivada do movimento impressionista, em que pequenas manchas ou pontos de cor provocam, pela justaposição, uma mistura óptica nos olhos do observador. Então, vocês estão vendo, vocês viram duas obras que foram produzidas a partir de pontos. Então, vamos agora a um outro elemento da linguagem, que é a linha. A linha é um dos elementos visuais da linguagem plástica. Ela é obtida através de infinitos pontos, também é obtida através do rastro de um ponto. Ora, você vai fazer um desenho, você vai encostar primeiro o lápis no caderno. Aí você quer fazer uma paisagem, aí você vai fazer um risco, colocou o pontinho e riscou, aí você faz a linha do horizonte. Então, você fez o quê? Um rastro. Então, a linha é esse rastro desse ponto aí. Então, alguns artistas, eles produziram suas obras a partir de linhas. A gente vai dar um exemplo de uma composição feita a partir de linhas. Então, aí nós temos Noite Estrelada, que foi pintada em 1889 por Van Gogh. Então, vocês podem observar que ele utilizou algumas linhas aí em espiral. É como se o céu tivesse em movimento. Então, as linhas elas podem variar de direção, tamanho, espessura e cor. Vocês estão vendo aí várias linhas coloridas. Essa tela é uma das mais importantes de Van Gogh. Nela, o artista transmite seu estado psicológico agitado através do movimento das pinceladas e um dinamismo inédito até então. Então, ele move ali, certo, as linhas rapidamente, ou seja, ele é um artista pós-impressionista. Então, ele pegou essa técnica lá do movimento impressionista. As espirais são a primeira coisa que chama a atenção neste quadro. As pinceladas rápidas em sentido horário, como vocês estão vendo, dão uma sensação de profundidade e movimento ao céu. Então, vocês viram que a linha, ela causa movimento, dependendo do que o artista quer passar. Ele pode fazer linhas estáticas, ou seja, sem movimento, e também movimentar, como vocês estão vendo aí, através de espirais. Quando você quer fazer, por exemplo, um rio, ele não tem movimento, o rio, ele está agitado, então você vai pegar a linha e vai fazer aquelas ondinhas, então ela dá uma sensação de movimento, certo? Assim como esse quadro de Van Gogh. Tem um outro artista também, que ele trabalha com linhas retas. Aí nós temos uma obra de Mondrian. Verifique aí o seu quadro. Aí ele utiliza as cores, as linhas foram usadas por Pierre Mondrian, são retas e pretas, como vocês podem observar aqui na imagem, certo? Ele criou pinturas muito parecidas, estruturadas por linhas pretas que se cruzam e definem espaços, que podem ou não ser preenchidos com uma cor primária. Aí vocês estão vendo a cor azul, vermelha e amarela.
Seu principal objetivo era fugir de qualquer representação de figuras reconhecíveis. Então, você observa aqui a pintura, olha só as cores primárias aparecendo aqui. Tá vendo? Ó, aqui azul, amarelo e aqui o vermelho. Ó. Então, são as cores primárias. E ele usa aqui as linhas horizontais e aqui as verticais, e elas são estáticas. Então, as obras de Mondrian, elas são muito parecidas, ele usa sempre essa mesma composição, utilizando sempre essas cores primárias. Agora, nós vamos falar sobre a forma. A forma dos objetos responde a uma causa ou função específica e transmite certas emoções. As formas interagem entre si e se afetam mutuamente e geram novos significados de acordo com as combinações. As formas podem ser figurativas, ou seja, pode nos remeter à figura que existe na realidade. Ora, o que é forma figurativa? Eu vou fazer um desenho, eu vou fazer uma casa. Então, uma casa é um desenho figurativo. Eu vou fazer uma paisagem também. Ou seja, vou desenhar várias frutas, como aqui, como vamos mostrar para vocês o exemplo. Então, essa pintura é chamada de natureza morta, certo? Com maçã, de 1990, de Paul Cézanne. Ô, professora, o que é uma pintura de natureza morta? Então, nessa época, os artistas, eles queriam fazer uma composição o mais real possível. Então, eles organizavam numa mesa, principalmente frutas, objetos, livros, jarros, e observavam. Então, eles chegavam o mais real possível. Tinha até alguns que pegavam até frutas estragadas, para que seja o mais real, mais natural possível. Natureza, então, essas obras são chamadas de natureza morta, porque as frutas, elas saíram, certo, das árvores, então é considerado o quê? Natureza morta. Elas podem ser organizadas com contornos irregulares ou geométricas. Então, essa obra aí é uma obra figurativa, porque eu imito a realidade. Nós também temos uma forma abstrata ou geométrica. Então, essa obra aqui, nós podemos considerar de abstracionismo geométrico. Mas por que abstrato? Você está vendo alguma figura real nessa imagem? Está vendo algum rosto de alguma pessoa, uma paisagem, um objeto? Não. Você vê apenas formas. Você vê aqui linhas, certo? Você vê aqui, ó, figuras geométricas, quadrados, aqui também, outra linha que você vê triângulos. Então, ele fez uma composição e pegou várias figuras geométricas e fez a sua composição. Então, elas são chamadas o quê? Abstracionismo geométrico. Então, ele combinou ali formas e cores, certo? Mas ele não fez aleatoriamente, ele fez um estudo para que tivesse uma harmonia. Então, as formas geométricas e muitas obras de arte também é possível identificar alguns padrões e estilos em formato de formas geométricas. É comum os artistas utilizarem a geometria como meio de auxílio para construções, composições e encaixes nas obras de arte, como vocês estão observando. As formas abstratas, elas são indefinidas e irreais, podem ser geométricas ou orgânicas. Então, o artista, ele pinta a sua obra de uma maneira harmoniosa. Então, ele fez aí, pegou várias figuras geométricas, linhas e fez a sua composição. Agora, nós vamos falar sobre um outro elemento, que é a cor. A cor é um elemento de comunicação visual de grande relevância, pois está recheada de informação, o que permite uma impressionante experiência visual. Uma única cor em várias tonalidades, acompanhada por uma cor secundária, é ideal.
A cor influencia o nosso comportamento, transmite mensagens e sensações. No nosso cotidiano, a cor está bastante presente e muitas vezes ligada a significados simbólicos. Então, vocês sabem que cada cor, ela tem um significado, uma emoção. Por exemplo, aqui no Ocidente, o vermelho tem um significado, que é paixão. O rosa, por exemplo, é romance. Então, cada cor, o amarelo é alegria, tem um significado. Então, os artistas utilizam essas cores para quê? Para que a obra transmita emoções. Então, ele pode fazer uma obra figurativa, como vocês viram ali, aquela obra naquela bandeja, aquelas maçãs, e também ele pode usar o abstracionismo, então, de uma forma harmoniosa. Então, ele utiliza essas cores também harmonicamente e também para que ela possa transmitir emoções. Nós temos um estilo de pintura chamado expressionismo, que vamos mostrar agora para vocês. Então, acho que todo mundo conhece essa pintura, que é o Grito de Edvard Munch. Vocês observem que ele utilizou bastante cores aqui no céu. E aqui, essa figura aqui, esse ser, ele está dando um grito de horror, certo? E toda a paisagem aqui, ela acompanha esse grito. Então, ele quis dar o quê? Expressar ali o quê? Angústia, medo. Então, através das cores, das formas. Vocês vejam que o expressionismo, ele não retrata a realidade, mas ele distorce, ele deforma aqui a imagem, porque o que o artista quer é transmitir a emoção, a angústia, o medo, a dor. Então, é por isso que esse ser aqui, ele dá um grito ali de terror e toda a paisagem ali acompanha. Então, as cores são muito significativas também nessa forma. Então, as cores escuras e intensas podem sugerir mistério, drama e profundidade, enquanto cores claras e suaves podem transmitir serenidade e leveza. A escolha da paleta de cores pode definir o tom da obra e influenciar a maneira como o observador interage com ela. Então, dando prosseguimento, vamos falar agora sobre tom. Tom corresponde à quantidade de luz presente na cor, classificadas em tonalidades claras e escuras. Dessa forma, quando se acrescenta preto a uma atriz, ela fica com uma tonalidade mais escura. Já se acrescentarmos branco a uma cor, ela fica com uma tonalidade mais clara. Por exemplo, quando misturamos o vermelho e o branco, atingimos uma tonalidade mais clara ou matiz rosa. O tom vai demonstrar no desenho a presença ou ausência de luz, com todas as variações de tonalidade. São essas variações que permitem a informação visual no ambiente. Ora, por exemplo, se eu tiver apenas duas cores, certo? Se eu tiver uma cor vermelha e uma cor branca, aí eu quero fazer um desenho com tons pastéis, por exemplo. Então, eu vou pegar o vermelho, vou pintar, aí eu quero a cor rosa, o que que eu faço? Então, eu vou misturar o vermelho, certo? Com branco e vai dar uma cor rosinha. Mas eu quero um vermelho mais escuro. Então, eu vou pegar uma cor preta, vou misturar. Então, a tonalidade do vermelho vai ficar mais escuro. Então, se você tiver uma cor e quiser um tom mais forte, mais escuro ou mais claro, você vai pegar essas duas cores, tanto o preto quanto o branco. Ah, eu tenho só o azul. Então, eu vou pegar a cor preta, vou misturar, vai ficar um tom, um azul escuro. Ah, eu quero um tomzinho mais claro, azul bebê, então vou misturar o branco. Então, é isso que é a tonalidade. Vamos dar continuidade, vamos falar agora sobre a textura. Podemos apreciar e reconhecer a textura tanto através do tato quanto da visão, ou ainda mediante uma combinação de ambos. É possível que uma textura não apresente quantidades táteis, mas apenas ópticas, como no caso das linhas de uma página impressa.
dos padrões de um determinado tecido ou dos traços sobrepostos de um esboço. Por exemplo, a textura é muito importante num desenho hiperrealista. Por exemplo, eu vou fazer, desenhar, representar, por exemplo, uma paisagem de gelo. Então, o artista hiperrealista, ele vai fazer o gelo tão perfeito que dá a impressão que as coisas vão estar derretendo. Então, a textura, ela causa essa impressão óptica, certo? Ah, eu vou fazer uma rosa com espinho. Aí ele faz tão perfeito que parece que tá aquela rosa, aqueles espinhos vão espetar mesmo. Então, esse efeito óptico da textura. Então, vamos falar agora sobre obras de arte indígena. As formas geométricas são utilizadas ainda hoje por uma série de etnias indígenas em suas pinturas corporais ou na decoração das cerâmicas e na cestaria. O domínio do traço foi desenvolvido com a prática. Aí vocês têm uma imagem aí de uma cestaria, certo? Indígena. Entre as formas mais recorrentes representadas graficamente pelos indígenas estão aquelas que fazem parte do universo cultural e que estão presentes em seus mitos, como os desenhos que fazem referência à criação da humanidade e aos animais. Vamos falar agora sobre pintura corporal indígena. A pintura corporal possui a função de diferenciação do homem com outros seres da natureza. E o ato de pintar seu corpo é sinal de pertencimento, de conscientização do ser e estar no mundo e na sociedade a qual pertence. A pintura apresenta as formas geométricas sem figuração. E nós vamos mostrar para vocês uma imagem de uma pintura corporal indígena. Bem, aqui nós estamos vendo o urucum, onde os indígenas pegam essa fruta aqui, que é o genipapo, e fazem aqui o urucum, e fazem a sua pintura. Eles utilizam também o genipapo e utilizam também o carvão, certo? Então, e cada pintura, cada traço tem um significado específico. Vamos dar continuidade. Aqui tem a pintura e cada etnia tem um significado próprio. Tem uma etnia que as moças solteiras, elas usam uns traços, as casadas também, os homens casados, os homens solteiros. Então, para cada traço tem um significado. Vamos falar agora sobre arte africana. A África é grandiosa, tanto em termos geográficos como em diversidade cultural, pois são muitos países que a compõem. Dessa forma, suas populações possuem particularidades e costumes diferentes, o que obviamente se reflete na arte produzida por elas. Então, aqui nós temos um exemplo aqui da arte africana, que também ela é utilizada, ela tem uma função utilitária, assim como na etnia indígena. Ela é também feita na cestaria, ela é feita na pintura corporal, e aqui também nós temos traçados em tecidos, certo? Os africanos, eles conseguiram produzir uma arte bastante livre, mas ainda assim preservando o rigor que suas tradições exigiu em busca de um entendimento da espiritualidade e ancestralidade. As formas geométricas são frequentemente usadas para criar padrões complexos que são atraentes e cativantes, como vocês podem aqui observar na imagem. Vamos falar agora sobre formas geométricas. As formas e padrões africanos também têm uma grande influência na moda moderna. Elas são usadas em tecidos, acessórios e roupas para criar uma sensação de movimento e fluidez. A natureza é outra fonte de inspiração para a moda africana, com muitos designs incorporando elementos naturais em seus projetos. Então, a moda africana ela é muito rica, como vocês podem observar aqui nos traçados africanos. Então, nós falamos sobre os elementos visuais da linguagem, falamos sobre o ponto, a linha, a forma, a textura. Então, tudo isso é importante para uma composição artística. E assim, terminamos essa aula.